Nesse vídeo eu vou apresentar a ferramenta UMLetino para fazer os diagramas UML. Então, acessando aqui o endereço, umletino.com, começar aqui. É possível perceber no painel, tá, uma série de ferramentas aqui já disponibilizadas e uma área aqui que é um palco aqui para poder fazer os diagramas. Eu só vou recomendar fazer um filtro aqui pelo tipo do diagrama, por exemplo, diagrama de casos de uso. E aqui estão as ferramentas do diagrama de casos de uso com alguns templates, inclusive, já prontos. Tá? Vou passar aqui algumas dicas gerais com relação à ferramenta, arrastando aqui um caso de uso e um ator. Estou posicionando o ator e o caso de uso. Para poder fazer a associação, eu vou escolher aqui um dos tipos de associação, vou pegar essa daqui. E só tenho que tomar um cuidado na hora de fazer o posicionamento dela aqui com relação ao caso de uso. Tem um jeito correto ali de fazer esse posicionamento. Tá? Vejo que ele não segue a associação, eu tenho que colar ali de forma a permitir que depois ele siga. Tá? Então o traço ali tem que estar colado realmente no caso de uso, só que às vezes ele não vai estar, você não vai conseguir colar. Né? Aqui até deu, mas às vezes fica aqui meio descolado. E ele continua seguindo por quê? Porque ele olha como área de colagem esse retângulo aqui. Então é um cuidado que tem que ter, porque se eu colei no retângulo, e a gente se acostuma a isso mesmo não vendo o retângulo, isso já fez com que ele ficasse colado. E o mesmo vale para o ator. Ele não está colado no ator, mas veja que tem um retângulo, eu tenho que conseguir colocar nesta área para depois conseguir seguir ali o traço. Então, uma questão da interface ali só para facilitar esse entendimento. Tá? Vejam que eu tenho vários tipos de associação aqui. Então, include um extend essa associação aqui. Vocês vão ver que nessa associação, nas propriedades, não tem nada escrito. Aqui tem essa definição aqui que faz com que esse tracejado se transforme no include. Se eu apagar isso daqui, no final das contas, ele muda para uma associação, né, com nada de especial ali. Então, esse é o indicativo, nesse sentido aí, para poder permitir fazer algumas alterações aqui nos elementos. Então, se você fez um include e quer transformar ele em alguma outra coisa, ou deixa eu passar aqui, você tinha feito uma associação e depois quer transformar ela no include, então não precisa apagar ela e fazer de novo, ter todo esse trabalho. Então é só você às vezes copiar a propriedade ali que já vai estar transformando aquele tipo de associação. Essa é uma dica, inclusive para trocar o nome aqui dos componentes. Então, ator, vamos chamar ele aqui de aluno, por exemplo. Nesse caso de uso, é só vir aqui na propriedade para alterar aqui e colocar algum outro texto aqui associado ao caso de uso ou ao aluno. E essas dicas aí vocês têm que observar, e vocês vão ver que existem para os outros diagramas também. Existem algumas questões associadas com os outros diagramas. Pegando aqui o diagrama de classes, por exemplo, se eu pegar aqui uma classe simples, para eu poder adicionar os atributos e método, eu tenho aqui uma nomenclatura, que é hífen. Vou botar aqui nome, hífen. Colocar aqui o método. Então eu tenho que cuidar ali com a forma como eu escrevo a propriedade, para poder estar manipulando esse componente aqui, assim, que é a classe. Então é o if aqui que vai separar os vários componentes que vão estar aqui escritos. Meio que a dica está aqui, né? Aqui também meio que dizia com outros componentes ali associados a essa escrita. Então já existe alguns aqui já pronto. Isso facilita na hora de copiar alguns elementos. Então esses templates aqui são usados nesse sentido. Inclusive, se pegar esse daqui, eu aprendo. Opa! Deixa eu pegar aqui o componente. Eu aprendo a pintar o fundo desses elementos. Então, se eu vim aqui, copiei aqui e vou lá botar no caso de uso, eu vejo que assim eu já pintei ele para vermelho. Mudei o fundo de tela para vermelho. Então, às vezes a gente encontra aqui o componente que está interessado, vai lá e dá uma copiada na propriedade, para poder estar extraindo ali como aquilo ali funciona. Então, isso aqui é usado como dica ali nesse sentido. Então, olhe o que você quer,
tá? Depois você pode copiar para algum outro componente similar, tá? Aquela propriedade. E a ferramenta também permite aqui fazer manipulações, né, de usar o Dropbox aqui para guardar os seus projetos, e você pode salvar vários projetos, tá, a evolução dele. Então aqui vou dar um save, vou chamar aqui de V1, tá, e depois eu troquei isso daqui, eu adicionei mais alguma coisa aqui, eu já posso dar um outro save V2, e eu posso ficar voltando, tá, nas versões. Então eu posso fazer aqui vários saves durante a evolução do meu projeto, de forma a permitir que eu volte atrás, que eu corrija, que eu gere uma nova proposta. Então é normal fazer vários saves aqui assim para poder ir acompanhando essa evolução, tá? E você pode ir salvando depois ou lá no Dropbox, né, diretamente no Dropbox, fazendo login aqui no Dropbox, ou salvando aqui no arquivo para depois ficar na máquina, tá? São duas opções que ele oferece de salvamento. Uma que é o arquivo realmente que vai permitir editar aqui de novo, quando eu der o import, ou eu posso salvar como se fosse uma imagem para eu poder, por exemplo, submeter lá no fórum da disciplina aquela minha solução. Então não é para postar o arquivo do diagrama, tá? Ou pode ser feito os dois também, mas grave a imagem e poste a imagem, tá? Vocês podem exportar aqui essa imagem para depois colocar lá no fórum, tá? Então é uma ferramenta simples, ela ajuda pouco, mas ela tem todas as simbologias gráficas que a gente vai precisar. Então faça um bom uso, tente manipular ali corretamente para poder submeter as atividades. É isso.